Muito bem, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de Cálculo 1. Nessa aula eu queria falar um pouquinho com vocês sobre funções simétricas, crescentes e decrescentes. Vamos começar então pelas funções simétricas. Nesse caso, f deve ser uma função definida num domínio simétrico, que eu estou representando aqui por d de f. O que seria um domínio simétrico? É aquele domínio de tal maneira que sempre que a função está definida em x, ela também está definida em menos x, para que eu possa comparar esses dois valores. Um exemplo de um domínio simétrico seria o intervalo, por exemplo, fechado de menos 2 a 2, o intervalo de menos infinito até infinito, não é? Qualquer um desses intervalos que eu mencionei são exemplos de domínios simétricos, tá bom? Então, se f está definida num domínio simétrico, nós vamos dizer que ela é par se essa relação de igualdade que aqui está acontecer. F de menos x vai ser igual a f de x para todo x no seu domínio. Então, se essa condição acontece, nós dizemos que f é uma função par. Agora, para que nós possamos dizer que f é uma função ímpar, então deve acontecer essa situação que aqui está. F de menos x tem que ser igual a menos o f de x para todo x no seu domínio. Então, função par, f de menos x é igual a f de x. Função ímpar, f de menos x é igual a menos o f de x. Né? E o que acarreta, então, uma função ser par ou ímpar? Né? Acarreta em certas relações de simetria satisfeita pelo gráfico desses tipos de funções. Aqui eu coloquei do lado esquerdo em azul o gráfico, um exemplo de um gráfico de uma função par, e em azul do lado direito eu coloquei um exemplo do gráfico de uma função ímpar. Nós vamos ver através desses exemplos aqui que funções pares, o gráfico satisfaz uma relação de simetria em relação ao eixo y. Funções ímpares, né? O gráfico de funções ímpares satisfaz uma simetria em relação à origem. Tá bom? Vamos começar pela da esquerda, que é uma função par. Né? Eu vou pegar como exemplo esses dois pontos aqui, tá? Mas isso vale para qualquer ponto, né, do lado direito aqui do gráfico e o seu correspondente do lado esquerdo, essa mesma análise, tá? Então, para esse ponto que aqui está, né, nós andamos x unidades para a direita, subimos f de x unidades, chegamos nele. Então, esse aqui é o ponto x, f de x. Se nós andarmos x unidades para a esquerda e subirmos aqui, né, nós vamos chegar nesse ponto, que é o ponto menos x e f de menos x. Agora, lembrando que f de menos x é igual a f de x, então essa altura aqui coincide com essa, tá bom? Portanto, como essas duas alturas aqui coincidem, né, nós temos aqui um retângulo. Então, esse segmento que liga esses dois pontos, ele é paralelo ao eixo x, portanto, ele é perpendicular ao eixo y. E, como esse comprimento aqui é igual a esse, né? E nós podemos dizer, então, que a distância desse ponto até o eixo y é igual à distância do seu correspondente aqui do lado esquerdo até o eixo y. Então, esses dois pontos aqui, eles satisfazem uma relação de simetria em relação ao eixo y. E essa relação de simetria, né, pela mesma análise que nós fizemos, ela vai ser satisfeita para quaisquer pontos aqui do lado direito e os seus correspondentes do lado esquerdo do gráfico. Então, por exemplo, esse ponto aqui, né, ele satisfaz uma simetria com esse ponto em relação ao eixo y, esse ponto satisfaz uma simetria com esse ponto satisfaz uma simetria com esse ponto. O que significa isso? Significa que se eu considerar onde eu estou passando aqui com a caneta, né, como se fosse uma folha de papel, olha, né, então aqui eu tenho uma folha de papel e eu vou dobrar essa folha em relação ao eixo y, o lado direito do gráfico, que corresponde aos valores de x maiores ou iguais a zero, ele vai ser dobrado bonitinho no lado esquerdo, ok? Que corresponde aos valores de x menores ou iguais a zero, tá? Então, esse ponto, quando eu dobrar, vai nesse, esse ponto vai nesse, esse aqui vai nesse, esse vai nesse, esse vai nesse, esse aqui vai nele mesmo, tá? Então, gráfico de funções pares satisfaz uma relação de simetria em relação ao eixo y, tá ok?
Então, quando eu tenho uma função par, por exemplo, se eu conheço o gráfico dela para valores de x maiores ou iguais a zero, tá? Basta eu fazer uma reflexão desse gráfico para os valores de x maiores ou iguais a zero em torno do eixo y e eu vou obter bonitinho o gráfico para os valores de x menores ou iguais a zero, tá bom? Então, se eu conheço essa parte aqui do gráfico do lado direito, eu vou fazer uma reflexão em torno do eixo y e vou obter, né, o gráfico também para os valores negativos. Já no caso de funções ímpares, se eu ando x unidades para a direita e subo aqui f de x, eu chego nesse ponto. Andando x unidades para a esquerda, como o f de menos x é menos o f de x, e nesse exemplo aqui o f de x está positivo, menos f de x vai ser negativo. Então, o quanto que eu subi aqui, eu vou ter que descer aqui, né? E aí, então, se nós compararmos esses dois triângulos que aqui estão, este e este, né, esse triângulo e esse, nós vamos ver que esses são triângulos congruentes. Por quê? Porque esse lado aqui tem a mesma medida que esse lado. Esse lado aqui tem a mesma medida que esse lado. E esse ângulo aqui, que é de 90, corresponde a esse ângulo aqui de 90. Então, pela relação lado, ângulo, lado, nós vemos que esse triângulo e esse triângulo são congruentes. Portanto, a distância desse ponto aqui até a origem é igual à distância da origem até o seu correspondente aqui. Então, nós vemos que esses dois pontinhos aqui satisfazem uma relação de simetria em relação à origem, né? Esses dois pontos são simétricos em relação à origem. Essa mesma análise poderia ser feita para quaisquer pontos aqui no gráfico. Esse ponto, né? Ele tem uma simetria com esse ponto aqui em relação à origem, né? Esse ponto aqui tem uma simetria em relação à origem com esse ponto, tá? E o que significa isso de modo prático? Significa que se eu pegar o gráfico de f para os valores de x maiores ou iguais a zero, tá certo? Aqui, ó, e fizer uma rotação por um ângulo de 180 em torno aqui da origem, essa rotação, né, se eu rotacionar essa parte, eu vou cair bonitinho nessa parte que aqui está. Então, para uma função ímpar também, se eu conheço os valores do gráfico aqui, né, se eu conheço o gráfico dessa função para os valores de x maiores ou iguais a zero, fazendo uma rotação em torno da origem por um ângulo de 180 graus, eu obtenho também o gráfico dessa função para os valores negativos. Então, funções pares, simetria em relação ao eixo y, funções ímpares, simetria em relação à origem. Aqui eu separei alguns exemplos, né, de funções pares. O primeiro exemplo é de uma função par, o segundo exemplo de uma função ímpar, e o terceiro exemplo que eu dou aqui é de uma função que não é nem par e nem ímpar. Então, por exemplo, se a gente considera f de x igual a x quadrado, definida aqui em menos infinito até infinito, ela é par, porque o f de menos x vai ser menos x ao quadrado, esse menos elevado ao quadrado vira mais, então aqui só sobra x ao quadrado, que é a própria f de x. Isso para todo x no nosso domínio simétrico. Portanto, como f de menos x é igual a f de x, nossa funçãozinha é par. Já f de x igual a x ao cubo, também definida aqui em menos infinito até infinito, é ímpar. Por quê? Porque f de menos x é menos x ao cubo, isso aqui é a mesma coisa que menos 1 ao cubo vezes x ao cubo, menos 1 ao cubo é menos 1, então aqui vai ficar menos x ao cubo, e x ao cubo é a própria f, então aqui é menos f. Então, o f de menos x é menos o f de x para todo x no nosso domínio simétrico. Essa aqui é uma função ímpar. E o último exemplo, f de x igual a 2x menos x quadrado, que não é nem par nem ímpar. Por quê? Se nós calcularmos o f de menos x, isso aqui dá 2 vezes o menos x, que é menos 2x, menos o menos x ao quadrado, que é a mesma coisa que x ao quadrado. Então, aqui vai ficar menos 2x menos x quadrado. Quando eu comparo esses dois, eu vejo que aqui o sinal é igual, mas aqui é positivo e aqui é negativo. Então, f de menos x difere do f de x. A mesma análise pode ser feita para comparar o f de menos x com menos o f de x, e a gente vê tranquilamente que também essas duas funções aqui, né? F aplicada, essas duas funções não. O valor de f aplicado em menos x, ele difere
do valor de f aplicado em x multiplicado por menos 1, tá bom? Bom, o último tópico aqui da nossa aulinha de hoje é sobre funções crescentes e decrescentes. Nós vamos dizer que f é crescente em um intervalo i, se para quaisquer x1 e x2 em i, com x1 menor que x2, nós tivermos f de x1 menor do que f de x2. Em termos práticos, o que significa isso? Que à medida que x aumenta lá no meu intervalo i, os valores correspondentes das imagens também aumentam lá no contradomínio. Então, se x1, é menor que x2, o f de x1 fica menor que o f de x2. Então, à medida que x cresce no intervalo i, f de x também acompanha esse crescimento lá no contradomínio. Então, a função é crescente. No caso de uma função ser decrescente, para quaisquer x1 e x2 em i, com x1 menor que x2, eu devo ter que f de x1 é maior que f de x2. Então, aqui esse sinal, olha, ele fica ao contrário. Que significa que à medida que x aumenta no intervalo i, as imagens correspondentes elas vão diminuindo. Então, nesse caso, a função decresce. Aqui eu coloquei um exemplinho, de um gráfico aqui de uma determinada função, em vermelho, tá? Aqui, se nós observarmos de A até B, nesse intervalinho de A até B, ela cresce, porque à medida que x aumenta, olha, x1 é menor que x2, olha, f de x1 fica menor do que o f de x2. Então, à medida que à medida que eu vou aumentando o valor de x, a imagem vai aumentando, ok? Então, de A até B, a minha função é uma função crescente. Já de B até C, quando eu estou pertinho do B, a minha imagem está lá em cima. À medida que eu vou andando em direção a C, observe que a minha imagem vai diminuindo até chegar aqui. Então, de B até C, essa função decresce. E depois de C para D, à medida que eu volto a aumentar o valor de x, a minha imagem também vai aumentando, então ela volta a crescer. Então, essa funçãozinha aqui cresce de A até B, decresce de B até C e volta a crescer de C até D. Bom, dando exemplos agora um pouco mais concretos. Vamos pegar f de x igual a x², cujo gráfico está aqui em azul, Essa função aqui ela vai ser crescente, zero fechado até infinito. Por quê? Porque à medida que o x vai aumentando aqui de zero até infinito, o que vai acontecendo? No 0 o y vale 0, no 1 o y vale 1, no 2 o y já está valendo 4. Então eu percebo que à medida que o x aumenta, o y aumenta. Então essa função ela cresce de zero fechado até infinito. E de menos infinito até zero fechado, à medida que eu vou andando daqui até o zero, o que vai acontecendo com os valores de y, Aqui, no menos 2, o y vale 4, no menos 1, o y vale 1, e aqui no zero vale 0. Então, eu percebo que à medida que eu vou andando de menos infinito até zero, os meus valores correspondentes de y vão diminuindo. Então, ela decresce nesse intervalo aqui. O segundo e último exemplo dessa aula é a funçãozinha f de x igual a raiz de x mais 2, que é crescente em todo o seu domínio, ou seja, de menos 2 fechado até infinito. Bom, vamos observar. Ó, quando eu estou com x igual a menos 2, o y vai valer raiz de menos 2 mais 2, que é raiz de 0, o y vale 0. Então, para x igual a menos 2, o y vale 0. Já no x igual a 0, o y já está valendo raiz de 2, já estou lá em cima. E à medida que eu vou andando aqui com o x, o que vai acontecendo com os valores de y? Os valores de y eles vão aumentando. Então, essa função aqui é uma função crescente, menos 2 fechado até infinito. Ok, pessoal? Então, revisão da nossa aula de hoje. Falamos aqui nessa aula sobre funções simétricas, que são as funções pares e funções ímpares. Funções pares, o gráfico apresenta simetria em relação ao eixo y. Funções ímpares, o gráfico apresenta simetria em relação à origem. Tá? E falamos também sobre funções crescentes e decrescentes. Tá bom? Vou ficando por aqui. Na aula que vem, a gente dá sequência aí ao nosso conteúdo de revisão sobre funções. Um grande abraço para vocês.